Quem transformou o dia 8 na peça de resistência da discussão toda foi o STF, porque interessava tornar o dia 8 o dia da democracia. Tanto que ele passou a ser comemorado ali. Isso foi uma manobra política. As questões que envolvem o Bolsonaro são pretéritas, são no ano de 2022 ainda. Eu não acho que tenha relação com o Bolsonaro a questão do dia 8. Acho que o que o Bolsonaro deveria ter feito, aí assim, como um líder político, era mandar aquelas pessoas saírem dali. Tinham pessoas pedindo intervenção militar com o Bolsonaro no poder na frente de quartel. A pergunta é, o senhor está propondo uma nova revolução política no Brasil? Qual seria exatamente essa revolução do Missão, o seu partido e a sua como um candidato, digamos, novo nesse cenário político e já a presidência da República? E, claro, como vai fazer essa mudança que o senhor está propondo, levando-se em conta a vida brasileira como ela é? O Brasil precisa de uma, não digo uma revolução em termos clássicos, no sentido, vamos dizer, robespierrano, mas o Brasil precisa de uma reforma muito profunda na sua forma de fazer política. E o grande diagnóstico nosso, para todo mundo que está nos assistindo, isso precisa estar claro, é quem é o adversário, o que nos impede de ser grande, o que nos faz corrupto. Então existe uma leitura clássica, autores que vão de Raimundo Faoro a Sérgio Buarque de Holanda, leituras sobre a história da infiltração política de setores patrimoniais dentro do Estado brasileiro, a cooptação que esses setores fazem do Estado brasileiro e que torna o Estado brasileiro inviável. O porquê que tantas regiões são tão pobres no Brasil e não conseguem evoluir. E quais são as consequências disso para um país que nunca se modernizou de maneira completa. A gente tem um Estado democrático de direito? O nosso Estado é funcional? O Estado brasileiro entrega os tais direitos que ele garante na sua Carta Magna para as pessoas que moram nas regiões mais pobres? A leitura nossa é uma leitura muito clara e eu creio uma leitura muito precisa. O Brasil, em parte, é um país moderno. A gente está em São Paulo, a gente está aqui na Avenida Paulista, um local que já foi, vamos dizer, lar do capitalismo industrial brasileiro. Ao mesmo tempo que a gente visita outras regiões, eu pude viajar pelo Brasil e ver isso, em que nós estamos no período colonial ainda, com pessoas vivendo quase que na servidão. Eu faço uma correlação direta entre os escândalos de corrupção brasileiro, os problemas que a gente vive com o próprio STF, que se tornou um mediador dessa loucura toda, a ineficácia da aplicação de políticas públicas, a pobreza institucional que nós temos, com isso, com a superação de um modelo, e é isso que nós estamos propondo como missão, um modelo político que faça com que o Brasil seja permanentemente subdesenvolvido. Que a gente nunca consiga apagar as amarras do passado. E com a provocação que eu deixo aqui, a principal provocação. Hoje, o Brasil é administrado por um presidente do Senado que é do Amapá, que é um estado inviável em termos econômicos. A Câmara de um deputado que é da Paraíba, outro lugar inviável. Falamos sobre o Flávio Dino, ministro no STF, que veio do Maranhão, um estado que as pessoas são tratadas como animais. Outro Cássio Luiz que foi nomeado, que é do Piauí, que teve agora seu maior líder político, Ciro Nogueira, envolvido numa operação. Onde eu quero chegar? O Brasil que trabalha e produz está na mão de políticos que exploram a própria população nos seus estados, se apropriam dos recursos dos outros estados da federação e mantém a gente nesse ciclo de corrupção. E se a gente quiser resolver todos os problemas, e isso envolve problemas que vocês fazem cobertura há anos, como o caso do STF, a gente vai ter que encarar esse. E aí eu montei esse partido político junto com um grupo de jovens ao redor do Brasil, que é o Partido Missão, para enfrentar especificamente esse problema. Se a gente conseguir resolver ele, a gente vai desatando os outros nós. E desatar esses nós, acho que é a missão da minha geração. Se você imagina uma terceira via? Eu não acredito na ideia de terceira via. Não, a ideia de terceira via, ela pressupõe que você tem dois polos, um à direita e um à esquerda, e que você vai ficar ali no meio falando em democracia, igual uma Simone Tebet da vida, e que misteriosamente as pessoas vão despertar para isso. Primeiro, ninguém vai despertar para um assunto críptico e chato, que as pessoas não veem valor. Não existe democracia na maior parte das cidades no Brasil. Esse discurso é um discurso de classe média urbanizada, com uma certa afetação. Desculpa aí os defensores da democracia que ficam... Sabe, o SUS, vida, democracia, a galera do discursinho. E esse discurso, a minha visão, não vai ultrapassar 3% nas pesquisas e em resultado final de urna. Você quebra hoje uma dominância institucional do petismo e uma resposta que o antipetismo teve no Brasil, que foi aderir ao bolsonarismo, apresentando propostas muito enfáticas e falando pro coração de determinados eleitorados que hoje estão sob o comando deles. Ir pro Maranhão, modéstia à parte, como eu fiz, falar dos problemas clássicos que se impõem para o maranhense e problemas que são materiais. É o buraco na rua, é a dependência do emprego da prefeitura. E ir para Santa Catarina explicar Pacto Federativo e imigração, que é um tema que, assim, está na ordem do dia para os catarinenses, mas que hoje ninguém vem falando. Nenhum dos deputados catarinenses vem falando desse problema deles. Então, acho que ao tratar desses temas, que são quentes para as pessoas e que são centrais para a gente reconstruir o Brasil, acho, é minha tese, que a gente começa a quebrar, vamos dizer, um discurso pronto. Uma ideia de que, eu vou votar no Flávio porque eu não gosto do Lula, e eu vou votar no Lula porque eu não gosto do Flávio. Para mim, esse tem que ser o caminho. Você tem se colocado como um crítico, né, do STF, do Moraes, do Estado inconstitucional, vamos dizer assim, de coisas que a gente tem visto no Brasil. E pelo menos na minha avaliação, muito do que nós vemos em relação ao STF é pela criminalização da palavra, né? A palavra foi criminalizada pelo Tribunal Supremo. Mas também já vi manifestações do senhor de que entendeu ou entende que houve tentativa de golpe em relação
ao 8 de janeiro. E muitos críticos dessa narrativa do golpe é de que isso tudo se deu também pela palavra. Esses inquéritos todos abertos porque as manifestações foram antidemocráticas, supostamente, ou porque houve milícia digital. Enfim, a gente está sempre em torno da palavra, de criminalizar essas pessoas que supostamente deram golpe pela palavra, por terem se manifestado. Como é que o senhor concilia essas duas coisas? Um STF que se excede por criminalizar a palavra e um golpe que, enfim, ou uma tentativa de golpe que se houve também foi em razão da palavra daqueles que se manifestaram nesse sentido ter sido vista como criminosa. Marcílio, esse é um dos assuntos mais difíceis de explicar para as pessoas, porque existem as simplificações que todos fazem. Então, quando eu falo da tentativa de golpe, eu não estou falando do dia 8 de janeiro. O dia 8 de janeiro, para mim, é um rescaldo de um processo. Dia 8 de janeiro foram pessoas que foram levadas a crer que elas tinham que ir para frente dos quartéis para salvar o Brasil de um golpe do Lula, um golpe do petismo, um golpe do STF, um golpe comunista. E elas ficaram sem comando ali, se organizaram numa manifestação, foram alvo, como depois foi demonstrado, de um ardil ali aparentemente, tem que ser cuidadoso que eu falar, do Flávio Dino, mas do então governo Lula, que não colocou as forças de defesa para fazer a segurança. E eu organizei já muitas manifestações pelo Brasil. Todas, especialmente as de Brasília, contavam com presença de forças nacionais. Ali não tinha. E aí essas pessoas, elas cometeram um crime, elas invadiram prédios públicos, elas depredaram os prédios públicos e elas têm que ser punidas por isso. Não com a pena que elas receberam, mas quem invade e depreda tem que ser punido. Não é isso quando eu falo da questão do golpe. Isso aqui é um rescaldo. Quando eu falo do governo anterior, o governo anterior levou um acirramento, motivou através de aliados pessoas a irem para frente de quartéis, e eu creio que pessoas envolvidas nesse tipo de trabalho insidioso tem que ter algum tipo de punição também. Dito isso, esse o problema que fica complicado no Brasil, nós estávamos vivendo já, especialmente desde 2019, começou lá com a Cruzoé, a criação de um regime paralelo dentro do STF, que é criado. Eu gosto muito de falar do direito penal do inimigo, que é uma tese que eu quero aplicar para o crime organizado, e que não encontra eco hoje com os ministros do STF. Mas, curiosamente, o direito penal do inimigo, que cria institucionalmente um inimigo do Estado, que seria um grupo de pessoas, ou uma quadrilha, uma organização que busca cometer crimes em série, eles fizeram isso com os bolsonaristas, vamos colocar ali. Eles foram tratados como, você citou bem as milícias digitais, que é um termo que foi criado ali, eles foram qualificados como parte de um grupo de pessoas que tem que ter parte do seu direito de defesa mitigado, e com base nesse inquérito, que aplica o direito penal do inimigo, eles foram para cima desses adversários. Essas figuras, algumas delas estavam incorrendo em crime? Sim. Foi oferecido direito de defesa próprio? Não. Então a gente entrou, e está vivendo desde 2019, num limbo. Um limbo que teve motivações políticas, retóricas em termos de ação do então presidente Bolsonaro, e que teve da parte do STF uma concentração de poder e uma violação de direito de defesa das pessoas. Até porque se a gente quiser ter direito penal do inimigo no Brasil, isso tem que passar no Congresso. Isso não tem que ser determinado por uma ação por ofício do próprio STF. Então, esse imbróglio é um imbróglio que tem que ser desfeito. E o que a gente tem que fazer num governo novo é recolocar o STF dentro de uma caixa. Só que a gente não vê vontade institucional disso acontecer, porque quem assume grandes poderes não quer abdicar deles. Houve uma disputa agora, e essa é uma discussão que estava tendo no STF, sobre a nova composição do STF com as nomeações que estavam sendo feitas pelo Lula. Inclusive, uma novidade dessas é que o próprio Messias não seria da ala do senhor Alexandre de Moraes. E isso motivou Alexandre de Moraes a ir contra a nomeação do Messias. E não é que isso seria bom, a gente está tão ruim em termos de democracia no Brasil, ou de instituição, é que o Lula está montando um grupo próprio para fazer talvez o que o Alexandre de Moraes faz, mas com a turma dele. E aí o Alexandre de Moraes se organizou, se articulou e foi por um caminho contrário. Então, quando a gente olha no processo histórico como um todo, não dá para falar que nós estamos institucionalmente num país sério, num país doente. E vai ser dever do próximo presidente da República resolver isso. Posso Pode, pois não. Mas o senhor mencionou estímulo, estou usando a palavra que o senhor usou, estímulo para ir à frente de quartéis. Isso também não seria o uso da palavra? E aí eu só acrescento o fato de que, por exemplo, no dia 8, o Bolsonaro não fez nenhuma manifestação em relação àquilo que estava acontecendo. Mas o Trump, por exemplo, estimulou, vamos dizer assim, usando também essa palavra, as pessoas para irem ao Capitólio. O senhor acredita que o Trump ali estava tentando um golpe dentro dos Estados Unidos? Esse estímulo, volto a dizer, não seria também um uso, uma visão criminosa a respeito do uso da palavra? Eu não estou tão a par do caso do Trump do 6 de janeiro deles. Como é que foi? Porque estou entendendo uma discussão nos Estados Unidos. O do Bolsonaro, eu não acho que a culpabilização que tem que haver sobre o Bolsonaro é sobre o dia 8. Não temos que julgar a questão do dia 8. Quem transformou o dia 8 vamos dizer, na peça de resistência da discussão toda foi o STF, que interessava tornar o dia 8 o dia da democracia. Tanto que ele passou a ser comemorado ali. Isso foi uma manobra política. As questões que envolvem o Bolsonaro são pretéritas, são no ano de 2022 ainda. Eu não acho que tenha relação com o Bolsonaro a questão do dia 8. Acho que o que o Bolsonaro deveria ter feito, aí assim, como um líder político, era mandar aquelas pessoas saírem dali. Tinha pessoas pedindo intervenção militar com o Bolsonaro no poder na frente de quartel.
E o Bolsonaro, como líder, vendo que aquelas pessoas estavam debaixo de chuva, debaixo de sol, servindo a uma causa que não ia dar em nada, ele tinha que mandar elas saírem. Ele não mandou elas saírem, porque o Bolsonaro não é um bom líder. Nunca foi um bom líder. E aí ele não fez isso. E aquelas pessoas correram um risco que ele não correu, porque ele estava nos Estados Unidos, na Disney, com o Pateta, com o Mickey. Eu não consigo achar isso uma coisa séria. E aquelas pessoas terminaram presas. Estavam num vórtice de loucura grande e foram presas. Mas a situação do dia 8 é uma coisa, a situação que envolve o Bolsonaro no ano de 2022 é outra. A gente tem que fazer esse corte. Porque quem quer misturar esse corte, Marcília, na prática, é o próprio STF e é o governo Lula. Tanto que eles querem, já a gente vai ver, vão querer transformar em data de comemoração. Dia 8 de janeiro, dia que a democracia venceu. Organizaram manifestações todos os últimos anos e todas floparam. O governo já fez isso. O governo fez, porque o Lula governo quer criar isso. Eles querem criar, veja só. É que sem o dia 8 não teria como haver a possibilidade de criminalização, porque o dia 8 foi o ato de execução que tornaria uma cogitação, suposta cogitação de golpe, em um crime. Precisaria do ato de execução, né? E o dia 8 foi usado pelo STF como esse ato. É aí onde o STF erra. Você deveria determinar uma outra punição para os envolvidos. Mas sem o dia 8 aí não houve então golpe. Sem o dia 8 eu não creio que é o culminar de um golpe. Isso é a narrativa que foi construída para isso. Os tais atos preparatórios, os atos executados em 2022, visando a um convencimento, às vezes meio forçado, de liderança das Forças Armadas, eles estão em outro cenário, em outra discussão. A questão toda é que a gente está falando de uma guerra que é jurídica, mas que é política e é simbólica. A questão do dia 8 era fundamental para eles construírem a ideia de que nós estamos permanentemente naquele filme Ainda Estou Aqui, numa luta contra a ditadura. Olha, vencemos dessa vez a ditadura militar. E é uma discussão que interessa muito a eles. Essa discussão interessa eles porque, do ponto de vista simbólico, das imagens, dos signos, o símbolo da vitória sobre o dia 8 é o símbolo que mantém a luta da geração do Lula no poder, avisando, olha, retornamos ao poder e mantivemos a democracia. Dessa vez, 64 não venceu. Essa é a narrativa oficial. Então, uma coisa é o dia 8, outra coisa é o que aconteceu antes. E nós temos que fazer essa separação, senão a gente vai cair no discurso de maluco deles. Eu não vou cair no discurso de maluco deles. O livro amarelo, que é uma espécie de carta magna ou constituição do MBL e do Emissão, vocês descrevem ali essa evolução ideológica, vamos dizer, uma progressão ideológica. Então, vocês surgem como um movimento talvez liberal mais ingênuo, não sei se é o termo correto, mas liberal mais ingênuo, e paulatinamente se transformam em talvez um partido mais nacionalista ou soberanista. Entende que o Estado tem funções estratégicas em política interna e externa. Então, a que se deve essa mudança de um liberal para um nacionalista ou soberanista? E o que é exatamente, para quem não conhece, o livro amarelo? O livro amarelo, eu não sei se eu posso estender um pouquinho, porque esse tema é sensacional, tá? Ele veio de uma percepção que a gente teve em 2019, quando a gente brigou com o restante da direita, que a gente percebeu que até os autores que a gente comentava e as lideranças intelectuais da direita estavam num caminho que não necessariamente a gente concordava. E aí a gente via autores estrangeiros com livros não traduzidos para o português. A gente via que as próprias intuições que a gente tinha, ou as próprias experiências que a gente tinha em mandatos, não batiam com o que a gente defendia em termos, vamos dizer, dogmáticos ou termos intelectuais, vamos colocar aqui. Vou dar um exemplo. A gente falava muito, temos que ter vouchers em escolas. Aí eu conversava com o prefeito, falava assim, gente, nenhuma escola privada vai querer colocar uma escola na favela. Você vai precisar de uma escola pública, você vai precisar de uma polícia ali perto. E aí a gente começa a olhar, fala assim, não, a teoria na prática é outra. E a gente começa a ver os problemas reais do Brasil que não se adaptam necessariamente a uma caixinha ideológica de uma doutrina que a gente defendia naquele período, que é uma doutrina muito americana. Vamos colocar aqui, um movimento liberal / libertário com um pendor conservador, algumas pessoas vão chamar de neocon. A gente falou, vamos fazer uma ruptura com isso, vamos criar uma direita essencialmente brasileira, que leia autores brasileiros e que leia vanguardas do que está acontecendo no mundo todo em termos de direita. Com base nisso, vamos criar as nossas propostas do Brasil? Vamos. E aí isso veio a discussão do livro amarelo e a gente trouxe inúmeros jovens de áreas diferentes para criar grupos de trabalho e começar a pesquisar sobre isso e criar, primeiro, um grande diagnóstico e depois as propostas. E a beleza do livro amarelo, são 6 fascículos que saíram, é que isso permitiu que a gente fosse evoluindo. Então você tem um fascículo do livro amarelo que está discutindo o que a gente, discordando do que a gente falou no fascículo anterior. Porque depois ele vai ser transformado no livro amarelo, que pretende ser lançado agora em junho, que será, na verdade, minhas propostas de campanha para o Brasil, onde isso já é maturado, onde a gente participou de discussões, debates, né? Muitas lideranças nossas foram em debates na internet, em faculdades, discutir isso, e eu acho que aí matura para a gente ter uma proposta. Esta questão da ingenuidade liberal e da leitura de que nós precisamos, num mundo em crise, ser soberanista, ela é central para nós. Porque a gente tem que perceber, o mundo que permitiu que o Brasil fosse um país desarmado, que o Collor, lembra que ele soterrou lá a construção da bomba atômica comemorando o acordo internacional? Este mundo, que é um mundo da ordem liberal pós-45, não existe mais. A gente acreditou, as organizações internacionais, no pós-guerra um alinhamento ao bloco americano, depois ao fim da história caiu a União Soviética,
fez o brasileiro achar que a gente vai manter um território gigantesco, com riquezas das mais diversas, numa boa, como se fosse a coisa mais natural do mundo, e que a ordem internacional ia garantir isso. Não vai. A Ucrânia foi invadida pela Rússia, o Oriente Médio está em guerra, a China quer retomar o comando sobre Taiwan, a América Latina começou a ser vista pelos Estados Unidos, como sempre esteve na doutrina deles, que é uma reserva de recursos estratégicos, da Groenlândia à Patagônia. E aí a própria China começou também a colocar, vamos dizer, suas asinhas de fora, e hoje a gente vive uma nova Guerra Fria, com polos, com focos muito quentes de guerra em todo o mundo. O Brasil, nesse mundo, está desprotegido. E questões econômicas vão se mesclar com questões políticas. Logo, vale a pena... Antes eu falava, privatiza tudo, privatiza a Petrobras. Será? Será que a gente tem que privatizar a Petrobras? Eu vi um pré-candidato Sema falando que ele resolve questões fiscais privatizando a Petrobras. Não concordo com isso. O mundo que fala em terras raras está falando em petróleo, com os Estados Unidos gerando guerra, que faz preço e pressão inflacionária dos adversários dele na área do petróleo, porque petróleo gera pressão inflacionária. No mundo desses, ter e controlar suas próprias reservas de petróleo e ter as suas operações de refino faz sentido, porque não é mais o mundo das fronteiras abertas do mundo pós-45, é um mundo cada vez mais em guerra. Então, a economia e a política andam juntos. Então, certa ingenuidade que a gente tinha tem que ser colocada para trás. Até porque o primeiro a abandonar a ingenuidade, só para avisar todo mundo, são os Estados Unidos, o governo americano comprou agora com o Trump 10% da empresa americana de terras raras que comprou a mina lá em Goiás. Então, assim, eles mesmos se adaptam a esse jogo. Os Estados Unidos se adaptam e cabe a nós nos adaptarmos também para o mundo novo. Certas premissas liberais, o Estado enxuto, redução de impostos, diminuição, vamos dizer, do peso do Estado sobre quem trabalha e produz, leis simples e claras, combate a privilégios, óbvio. Mas a leitura estratégica do todo e o papel indutor que o Estado pode ter na economia, por exemplo, a gente desenvolver o Nordeste, que para mim é uma coisa central, existe e tem que ser feito. É básico. Não adianta no Marshall para o Nordeste, alguma coisa nesse desesperadamente. Sentido. Nesse aspecto, você falou em soberania. Em algum momento, há uma atitude positiva do atual governo, do governo Lula, na relação da política externa, em tentar garantir os interesses do Brasil em toda essa discussão, na verdade, desde que Donald Trump assumiu o governo nos Estados Unidos? Nisso ele acerta, talvez? É uma boa pergunta, porque eu não consigo encontrar. Eu encontrei uma jogada de marketing do Lula no ano passado, naquele besteirol ali do Eduardo Bolsonaro, comemorando a taxação do próprio país. Mas o Lula fez marketing ali. E não houve negociações verdadeiras e sólidas. Inclusive, amigos meus que trabalham hoje no governo americano me relataram que o Lula passou um dos piores momentos da vida dele hoje. Saiu pálido da reunião ali com o Trump. Até porque o Trump... Você teve essa impressão da imagem do Lula enquanto os ministros dele davam aquela pequena manifestação? Sim, e tem informações também, assim, que foi muito ruim pro Lula. Foi muito ruim, porque o Trump também joga. O Trump é um negociador hábil. Recebeu o Lula, my friend, I love you, não sei o que, no telefone, e chegou, botou o Lula pra dentro de uma salinha. Foi 2 a 3 horas de reunião, não teve coletiva depois, o Lula saiu pálido. E por quê? Porque os Estados Unidos estão se impondo agora. As Américas voltaram a ser do interesse americano. Os Estados Unidos não olharam para nós por pelo menos 3 décadas. Nesse período das 3 décadas, o Lula esteve no poder. Né? Não todas, o Fernando Henrique e o Lula. E o petismo como um todo. E qual foi a decisão estratégica que a gente tomou? Montar um bloco anti-americano com Venezuela, espalhar, vamos dizer, aliados de esquerda. Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo. E do Foro de São Paulo fazer um alinhamento ridículo com a China. Aí falando em soberania. O que nós ganhamos em termos de soberania nessa aliança com a China? Absolutamente nada. A gente botou a Dilma no banco do BRICS. E a China agora está falando em investir em infraestrutura aqui, fazer a famosa ferrovia bioceânica, ligando Ilhéus a Xangai. E aí ela quer fazer a ferrovia, ela falou, eu boto a grana, faço a ferrovia, mas eu quero comprar terras brasileiras, que é a necessidade delas. Não tô nem falando das terras raras, tô falando das terras agricultáveis. Porque a China quer escoar a nossa produção, dá o bypass no canal do Panamá. E o governo Lula tava meio, legal. Como é que é? Já viram o que estão fazendo com a BYD lá na Bahia? Isto é loucura, não existe discurso soberanista do Lula. O que existe é o velho discurso anti-americano de briguei com o Trump, sou brabo, briguei com o Trump, falei verdades lá. Porque isso ajuda em termos eleitorais. Mas do ponto de vista de soberania estratégica, o Brasil não tem nada. Tawane, sua pergunta. Boa noite, Piotr, bancada, Renan. Obrigada por estar por aqui. Boa noite à nossa audiência. E eu vou aproveitar que você citou o Missão. Eu quero entender o que exatamente diferencia o Missão de um outro partido tradicional e ainda como, no caso, né, você está como pré-candidato, está disputando, como você não seria absorvido aí também, incluo o seu partido, pela lógica de Brasília, diante de tudo isso que a gente citou, STF, enfim. É a realidade como ela é isso, né? Não, assim, basicamente. Esse é o projeto da minha vida. Se ele der errado, eu fracassei como homem. Se eu deixar o nosso partido, que teve milhares de jovens coletando assinatura, se tornar um União Brasil, eu sou um fracasso como homem, o Kim é um fracasso como homem, a Amanda é um fracasso como mulher. Significa que nós, como liderança, nós fomos fracos e nós fomos cooptados pela sedução mais baixa da fama, do dinheiro e do poder sem efeito. Que ter um cargo não significa ter poder.
Eu sem ter cargo político nenhum, eu tenho mais poder do que a maior parte dos deputados, porque eu consigo mobilizar lideranças, consigo mobilizar pessoas que pensam. E o poder do carguinho, o poder do dinheirinho, participar de uma festa com o Vorcaro, graças a Deus nunca nos seduziu. E aí, humilhar aquelas pessoas que estiveram na rua coletando assinatura debaixo de chuva, falando, Renan, eu consegui coletar 50 hoje, coletei 100 hoje, me tornaria um lixo, eu me tornaria uma vergonha que eu não conseguiria andar na rua. Então, vergonha na cara, pura e simples. E do ponto de vista institucional, existem poucos partidos no Brasil, existem legendas. Eu falar que o PSD do Kassab, que em alguns lugares é à direita, em outros lugares é à esquerda, e nos outros, na maior parte dos lugares não é nada, aqui não é um partido, é uma legenda que ocupa uma função cartorial de permitir que pessoas concorram em eleições. Partido que tem programa, nós, Partido Missão, PT tem programa, o PSOL tem programa. Eu poderia citar aqueles nanicos, o PSTU, que é trotskista, etc., mas meio que não conta. Talvez o Novo tenha um programa, ou construa um programa, tá na hora de construir, e os demais são legendas. Eu não consigo ver outros que têm um programa. Claro, um dia havia os verdes, né? O Partido Verde se propunha a ser uma coisa que na Europa tinha, que era o partido... Mas hoje ele é só uma linha auxiliar do PT mesmo. Então, na prática, assim, ao ter um programa e ao topar perder pelo seu programa. Porque assim, ó, a gente tem que entender qual é que é a cabeça do nosso adversário direto, que é o petismo. O petismo topa perder pelas suas teses. O petismo, raramente você vai ver ele abandonar suas teses centrais só para vencer uma eleição. Mas vale lembrar que o Randolph foi já líder dos caras pintadas na era Collor. Né? Foi o... Lindsberg. O Lindenberg. Mas ele não é um fundador do PT, né? Sim, mas... Se curtiu, deixa o like para fortalecer. Se inscreve no canal para não perder nada. Nos vemos no próximo vídeo.